Querido aluno, querida aluna, bom dia. Na aula de hoje, continuaremos a tratar sobre os modos e tempos verbais. Falaremos especificamente sobre o modo subjuntivo e imperativo. Antes desta videoaula, quero que você abra os arquivos correção do para casa de 20/3 e correção da atividade de 24/3 para conferir as suas respostas. Não deixe de registrar as suas dúvidas nos comentários das postagens. Agora, assista à videoaula e, em seguida, realize as atividades propostas. O modo subjuntivo, como eu já havia dito no nosso último encontro online, é aquele que expressa incerteza, possibilidade, dúvida ou desejo. Para expressar esses sentidos, ele é dividido em pretérito imperfeito, presente e futuro. Vamos ver cada um dos tempos agora. O presente é aquele que indica um fato incerto no presente. Pode também expressar desejo. Ele é empregado normalmente depois de expressões como convém que, é necessário que, é possível que, tomara que ou talvez. Veja no terceiro quadrinho. Talvez sua mãe saiba o que você fez. Saber é um fato incerto no presente. Não se sabe se a mãe de Calvin tem noção sobre o que ele fez. Perceba que há uso do talvez antes do verbo. Ele pode ser empregado também após os verbos no presente do indicativo, como espero e desejo. Isso porque o presente do subjuntivo, como eu havia dito, também pode expressar desejo. Então veja, espero que você ganhe o concurso. O fato de ganhar o concurso é incerto no presente, por isso o verbo se encontra no presente do subjuntivo. Antes dele, há um verbo no presente do indicativo para deixar claro que é um desejo a vitória no concurso. Bom, algumas dicas. A desinência modo temporal aqui no presente do subjuntivo é uma vogal. Será a vogal E nos verbos de primeira conjugação e a vogal A nos verbos de segunda e terceira conjugação. Então veja, o verbo saber é de segunda conjugação. No presente do subjuntivo, ele vai apresentar o A como desinência modo temporal. O verbo ganhar é de primeira conjugação. No presente do subjuntivo, ele apresenta o E como desinência. Geralmente, os verbos são precedidos pelo que, ou seja, há o termo que antes deles. Veja aqui, espero que, convém que, é necessário que, é possível que, tomara que. Bom, o pretérito imperfeito indica um fato possível no passado, incerto ou improvável. Indica também uma condição para algo que poderia ter ocorrido. Então vamos ver cada caso. Primeiro, no quarto quadrinho. Talvez eu estivesse na cadeia. O fato de o Calvin estar na cadeia é possível ou era possível no passado. Talvez eu estivesse na cadeia. Não chegou a ser algo certo. Era uma possibilidade no passado. Outro caso, se você viesse. Viesse aqui é um fato incerto, certo? É uma possibilidade se você viesse à festa. A desinência modo temporal do pretérito imperfeito é o SSE. E geralmente os verbos nesse tempo são precedidos pelo si. Agora eu vou mostrar para vocês o verbo no pretérito imperfeito indicando uma condição para algo que poderia ter ocorrido. Veja, talvez se eu colocasse, olha ele aqui, mousse nele, no cabelo, ele ficaria assim. Então vamos analisar. Temos aqui o se antes do verbo que se encontra no pretérito imperfeito do subjuntivo. E se eu analisar toda a sentença, vejam só.
Se eu colocasse mousse nele, ele ficaria assim. A condição para o cabelo ficar assim é colocar o mousse. Seria colocar o mousse nele. E o ficaria indica uma ação que ocorreria caso o mousse fosse colocado no cabelo. Veja que aqui eu tenho um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo e logo em seguida o ficaria, como já é de seu conhecimento, está no futuro do pretérito do indicativo. Nós chamamos o uso desses dois verbos em uma mesma sentença obrigatoriamente de correlação temporal. Eles têm uma relação conjunta, ou seja, o emprego do verbo colocar pede, exige que o verbo ficar seja empregado no futuro do pretérito do indicativo, ok? Então, repetindo, a correlação temporal é quando dois tempos se relacionam para que façam sentido. Ou seja, sempre que eu for utilizar o pretérito imperfeito do subjuntivo para expor uma condição, ele deve ser seguido pelo futuro do pretérito do indicativo. Também quero dizer a vocês que esse se expressa a ideia de condição, ok? Então vamos, estudo de caso. Nós utilizamos, considerando a correlação temporal, se eu fosse você, eu ia, ou se eu fosse você, eu iria? Deixo para que você analise na hora de resolver os exercícios. Bom, vamos ao último tempo do subjuntivo. O futuro do subjuntivo expressa um acontecimento possível no futuro. Não se esqueçam, vou recapitular com vocês. Subjuntivo sempre está relacionado com possibilidade, com incertezas. Vejam, quando chover, a vegetação reflorescerá. Se chover, a vegetação reflorescerá. O fenômeno natural chover é uma possibilidade. Não é certo que ele ocorra. Aí vocês podem me perguntar, Luan, mas se eu utilizo o quando ao invés do se, parece ser um pouco mais possível que chova. Sim, devido ao uso do quando no lugar de se, a possibilidade se torna um pouco mais certa. O que eu quero dizer? Quando chover, a vegetação reflorescerá, indica que há mais probabilidade que chova do que, se chover, a vegetação reflorescerá. Mas, em geral, o verbo no futuro do subjuntivo é acompanhado, ou melhor, precedido, dos termos quando ou se. Aqui, pessoal, existe também uma correlação temporal. Vejam, reflorescerá é um verbo que se encontra no futuro do presente do indicativo. É algo que vai acontecer. Em geral, ele acompanha o futuro do subjuntivo. Ou seja, se chover, se essa possibilidade ocorrer no futuro, é certo que a vegetação reflorescerá. Ok? Aqui, nós temos como desinência modo temporal o R. Então, os verbos no futuro do subjuntivo apresentam o R como marca de modo e tempo. Eles são precedidos, como eu já disse, de se ou de quando. Atenção! A terminação em R, né, pode gerar confusão para vocês. E vocês me perguntarem, Luan, quando termina em R, não é infinitivo? Pessoal, tudo vai depender do contexto em que o verbo é empregado. Se ele for empregado sozinho, ou nós nos referirmos à sua forma básica, ele estará no infinitivo. Porém, olhem na sentença. Se eu ficar em casa, me protegerei do coronavírus. Ficar aqui indica um acontecimento possível no futuro. Logo, o verbo se encontra no futuro do subjuntivo. Por fim, mudando de modo, temos o imperativo, que expressa a ordem, pedido ou conselho. Não há aqui flexão em tempo.
O modo imperativo se divide apenas em dois. O imperativo negativo, quando é precedido do advérbio não, não saia de casa, ou o imperativo afirmativo, quando dá uma ordem, pedido ou conselho, positivos. Saia do ócio, faça exercícios físicos em casa. Os próximos passos da aula de hoje são fazer o exercício modos e tempos verbais 26/3 se você é do sétimo B, modos e tempos verbais 27/3 se você é do sétimo A. Bons estudos, espero que tenham compreendido tudo. Por favor, me deem um retorno sobre as videoaulas. Estão claras? Estão bacanas? Comentem no post, tá bem? Um abraço. Até mais. Abraço não, toque de cotovelo. Desculpem.